Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje é dia 5 de agosto. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, para que nós possamos viver a sua palavra e principalmente levar a alegria que é estar na presença do Senhor para todas as pessoas que convivem conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele nos ajude a ouvir sua palavra, meditar a sua palavra e principalmente colocá-la em prática. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já ia longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje tem 2 frases aqui que nos chamam a atenção. Homens fracos na fé, por que duvidastes? E a outra: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, Jesus também provocava aos seus discípulos, aos seus amigos.
Ele poderia ter chego de qualquer outra forma, ter arrumado um outro barco, mas ele resolveu vir andando sobre as águas. O Deus do impossível, o Deus que caminha sobre as águas, o Deus que manda com que o mar e o vento se acalme, o Deus que pode acalmar a tempestade da tua vida, mas ele precisa muito da tua confiança. Ele precisa que você peça a Ele: Senhor, faça isso para mim, mas que você confie, que o Senhor sabe aquilo que é melhor para a sua vida. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, pedimos tanto alguma coisa a Deus e aquilo, o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Parece que Jesus subiu ao monte para orar e esqueceu de nós, mas mais para frente, quando a gente vê o caminhar da vida, a gente para um pouco e pensa: nossa, se eu tivesse conseguido aquilo que eu tanto queria naquela época, naquele tempo da minha vida, hoje de repente eu não teria tantas outras coisas melhores ainda. Jesus, Deus age como um pai para nós. Quantas das vezes os nossos filhos pedem: pai, pode me dar um chocolate? E o pai: não, vou comprar o chocolate e só vou te dar depois do almoço se você comer direito. O filho não consegue entender a maldade no coração daquele pai, mas o pai sabe que o essencial para aquela alimentação do filho está no arroz, no feijão, no legume, na verdura. Se a criança cumpriu tudo aquilo que faz bem para ela, o pai dá o chocolate como sobremesa. Assim também Deus é conosco. Às vezes nós pedimos e, como crianças pirracentas, não entendemos o que Deus quer da nossa vida. Mas se nós acalmarmos o mar do nosso coração, se nós acreditarmos na palavra de Deus, nós vamos ver quantas graças Ele faz por nós. E aí nós poderemos dizer, né? Verdadeiramente, Senhor, Tu és o Filho de Deus. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, hoje ter um sentimento de confiança e também de gratidão. Confiança por acreditar que nós temos um Deus que se compadece com as nossas misérias, com as nossas súplicas, mas um Deus também que faz aquilo que é essencial para a nossa vida. Que nós possamos também ter um sentimento de gratidão por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Pela nossa vida, por nós termos a nossa saúde em dia, por nós estarmos ao lado de nossa família, por nós termos um trabalho que nós possamos sustentar a nós e a todos os membros de nossa família. Então pense um pouco e enumere. Vá lá nos comentários do vídeo, me diga quantas graças Deus faz na tua vida. Será que o simples fato de eu estar aqui falando com vocês, será que não é uma graça? Eu conheci um homem que, depois de um acidente vascular cerebral, ele perdeu a fala. Como era triste a vida daquele homem, porque ele simplesmente não falava. Conheço pessoas que o sonho delas hoje é conseguir levantar da cama e ir ao banheiro sozinho, e eles não conseguem. E a gente, muitas das vezes, tendo saúde, tendo tudo, a gente reclama, reclama e reclama. Será que já não está na hora da gente reconhecer todas as graças que Deus faz na nossa vida e que nós possamos olhar para cima e falar assim: meu Senhor, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Muito obrigado por tudo que eu tenho nessa vida. Obrigado por tudo que o Senhor me proporciona nessa vida. Que nós possamos hoje ter principalmente um sentimento de gratidão por tudo que o Senhor faz por nós.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Ouçamos a reflexão de nosso querido Papa Francisco para o dia de hoje. Você quer ser meu discípulo? Olhando para este mar, para a praia e para todos vocês aqui reunidos, lembro-me do momento em que Jesus chamou os primeiros discípulos a segui-lo pelas margens do lago de Tiberíades. Hoje, Jesus Cristo novamente pergunta a cada um de nós: você quer ser meu discípulo? Você quer ser meu amigo? Você quer ser uma testemunha do meu Evangelho? Considere essas 3 perguntas acima. Como você respondeu a essas perguntas no passado? Como você gostaria de vivenciá-las no futuro? Que Deus possa abençoar o nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.